No Brasil, ainda 6 pessoas morrem todos os dias em função de problemas da asma e outras doenças respiratórias. As doenças de fundo renal são as doenças que mais acometem a população. Elas geram um custo enorme para os fundos públicos, de saúde. Câncer, o diabetes, doenças cardiovasculares crônicas, doenças crônicas do sistema nervoso central. A doença de Alzheimer, a esquizofrenia e o AVC, que é a isquemia cerebral, que na verdade é a segunda maior causa de morte no Brasil. Essas doenças de grande prevalência, elas apresentam ainda hoje, em pleno século XXI, uma grande limitação quanto à terapêutica. A endometriose, que é uma doença que afeta uma quantidade, um percentual grande da população feminina, causa infertilidade, não tem tratamento específico. O que leva um indivíduo a desenvolver essas doenças? Este é ainda um tema desafiador, são doenças complexas e que exigem a atenção dos cientistas. O nosso programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, ele tem um diferencial, não apenas no nome, mas sobretudo por ser o único programa no Brasil e em toda a América Latina que é 100% interdisciplinar. A gente trabalha com a interdisciplinaridade ainda na formação dos alunos e há uma coerência entre o nosso ideal de interdisciplinaridade e as linhas que desenvolvemos, tentando sempre coordenar a questão do que seria a contribuição científica com a contribuição tecnológica. Esses dois olhares de farmacologia e química medicinal em um só programa, eu procurei em outros lugares, não só aqui no Brasil, mas procurei em outros lugares, na Latinoamérica também, até europeus, e o formato que tem no programa é único. Farmacologia, o próprio nome já diz, fármaco, medicamento, logos, conhecimento. Então a farmacologia é a base para o sucesso clínico, porque não adianta nada o médico fazer um diagnóstico bonito, perfeito, se ele não tiver um medicamento para tratar a doença. Então, há uma complementação entre o diagnóstico da doença e o tratamento. Química medicinal é uma disciplina que surge quando a indústria farmacêutica começa a se consolidar e o fato de produzir medicamentos industrialmente começa a ser uma atividade econômica bastante relevante. Cabe à química medicinal desenhar, planejar, construir arcabouços moleculares que possam ser fármacos capazes, eficientes e capazes de interagir com alvos terapêuticos definidos, envolvidos em doenças. A química medicinal é uma área interdisciplinar em si, para trabalhar em química medicinal envolve conhecimento em múltiplas disciplinas básicas, como química, biologia, e a proximidade com a farmacologia acho que só é benéfica porque em algum momento você vai buscar fazer a caracterização da atividade biológica desses compostos em modelos animais. Meu pai era médico. E antigamente, os médicos recebiam dos representantes dos laboratórios amostras grátis. E papai tinha no fundo do consultório dele um armário cheio de remédio que não usava mais, que estava obsoleto. E eu ia lá, pegava esses remédios, as soluções vermelhas, amarelas, e ficava misturando uma com a outra. Cheguei até a dar para a galinha da minha mãe. Eu sempre tive um interesse em conhecer como é que o remédio poderia ser bom para o paciente. Isso é a farmacologia. Até 1950, praticamente não existia pesquisa farmacológica no Brasil. Mas com a criação do CNPq e da CAPES, na década de 50, criou-se condições para que aqueles professores que conheciam os laboratórios internacionais tentassem montar aqui no Brasil programas de pesquisa. A pesquisa é fundamental para que qualquer
instituição se desenvolva adequadamente. Na década de 70, a farmacologia, então, começou a ser vista pelos professores de farmacologia da UFRJ, da Faculdade Nacional de Medicina, principalmente pelo trabalho pioneiro do professor Carlos Chagas, que foi quem implantou a semente da pesquisa na nossa universidade. Essa fotografia é muito interessante, porque ela mostra o professor Lauro Solero, que é a cabeça de tudo isso, o organizador, foi quem participou do processo de criação do projeto, e alguns professores jovens que foram aprimorar seus conhecimentos na Europa e nos Estados Unidos, que estão aqui representados. João Romildo Bueno, parte de psicofarmacologia, inteligente. Luiz Gonçalves Paulo, trabalha com farmacologia da parte sanguínea. Guilherme Soares Curso, grande pesquisador na área de farmacologia celular. Esse aqui é o professor Roberto. Olíndio Mariano da Fonseca, que trabalhou muito com a questão de plantas medicinais. E Luiz Fernando Oliveira, que trabalha com neurofarmacologia. E mais o professor Nuno Alves Pereira, que não está aqui nessa fotografia, mas foi muito importante para o crescimento da farmacologia e plantas medicinais. Um grupo de jovens que voltaram com a mentalidade internacional de que a ciência poderia ser implantada no FRJ. Então esse é o grupo que alavancou o início de toda a programação da farmacologia experimental na nossa universidade. O que o professor Lauro Solero e sua equipe faziam? Eles recebiam estudantes, jovens professores do Brasil inteiro e ofereciam um curso de especialização em farmacologia. Esse curso de especialização era um ensaio do que estava sendo feito, que mais tarde seria a pós-graduação. Vieram estudantes do norte, do nordeste, do sul do Brasil, e eles planejaram, no ano seguinte, dar início a um programa de pós-graduação estrito sensu, que seria o mestrado. E é interessante colocar isso, porque essa era uma ideia fixa do professor Roberto Soares de Moura, junto com o professor Lauro Solero e os outros membros da equipe. Foi colocada a semente da especialização, que daria origem mais tarde ao mestrado e ao doutorado. A farmacologia, como todas as cadeiras básicas, biofísica, bioquímica, eram ensinadas na Praia Vermelha, no prédio da Faculdade de Medicina, que estava ficando pequeno, não cabia mais nada. Os laboratórios não podiam por onde crescer. Então veio o projeto de transferir as universidades federais, as unidades, para o fundão, que não tinha nada. Para tomar um café, você tinha que atravessar a Avenida Brasil, ia ao Bob's, comprar um sanduíche. Então, eram umas condições muito desagradáveis. Mas havia um espírito positivo muito grande. E o professor Roberto Soares de Moura, que coordenava nessa época o grupo, também estava dando aula, eu estava assistindo esse curso como estudante de medicina. Ele veio com um envelope, nós viemos juntos conversando, e ele colocou o envelope encaminhando a CAPES, fazendo uma proposta do programa de mestrado em farmacologia. E eles planejaram interagir com outros institutos, como o Instituto de Biofísica, Instituto de Microbiologia, que já tinham experiência de pós-graduação e poderiam fortalecer muito a qualidade do nosso curso. Essa é uma coisa que o professor Lauro Solero fazia questão. O que é mais interessante é que o fundão possibilitou uma aproximação de vários departamentos. A farmacologia era ao lado da microbiologia, ao lado da bioquímica, ao lado da histologia, ao lado da anatomia. Então ficou mais fácil esse conceito de universidade, né? A nossa biblioteca era aqui, virou o nosso anfiteatro, que está aqui agora. O gabinete do chefe era ali, sala do professor Nuno, aqui era a entrada do laboratório do professor Roberto. Eu fui coordenador da pós-graduação de 1990 a 96, então foram mais ou menos 4 anos e poucos. E nesse período, o curso de pós-graduação era só mestrado em farmacologia terapêutica experimental, passava por problema, né? Estava uma avaliação não tão boa na CAPES. Por mais que as coisas caminhassem, houve uma crise na farmacologia e o nosso programa quase foi fechado. Veio um professor que estava na biofísica para cá, que é o professor Edson Albuquerque. O professor Edson Xavier Albuquerque era um pesquisador brasileiro, pernambucano, que emigrou para os Estados Unidos há muito tempo e era decano de um departamento forte na Universidade de Maryland, né? E há muitos anos ele tinha uma dupla função lá e aqui na biofísica.
até que houve um acordo, vamos dizer, dentro do CCS, de que ele sairia da biofísica para o departamento de farmacologia, para reerguer o departamento que não decolava. Trouxe apoio financeiro, trouxe novas ideias, desafiou a gente. E ele propôs um desafio para todo mundo se ajustar, e todos se ajustaram. E nós começamos uma nova era na farmacologia. Ele chegou como chefe do departamento e ele foi, então, a pessoa que coordenou o Pronex. Foi a primeira iniciativa do governo, seguindo um pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, de projeto de rede, unindo diferentes laboratórios, e começou no início uma coisa mais local, e ele foi então procurar o professor Eliezer, primeiramente, para propor um projeto focando no desenvolvimento de novos fármacos. Então, essa escada que eu descia e que o professor Edson vinha subindo, e quando nos encontramos para começar o projeto do Pronex, que foi o projeto de intercâmbio com a química medicinal e a farmacologia. Tudo começou aqui. Nesse momento, final dos anos 90, havia aí alguns programas do governo, CNPq, FAPERJ, apoiando os projetos em rede. Então isso foi bastante natural. Essas duas áreas são muito importantes para o desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Esse projeto todo, que foi a transferência do grupo para aqui o programa de farmacologia, a abertura de vagas de concurso, contratação de novos professores, a criação de laboratórios, foi tudo parte também desse projeto de reestruturação da pós-graduação. Ele propôs, nós não vamos melhorar essa pós-graduação se não criarmos também um doutorado. E na época ele me nomeou coordenador de pós-graduação. E uma tarefa que eu não estava preparado. Sem a ajuda dele pessoalmente, o Dr. Iasco, o Dr. Newton, eu não teria feito nada. Todos me ajudaram. Foi um trabalho de equipe. Departamento de farmacologia, praticamente todos os docentes entraram nesse projeto, com o Lasbio e o professor Paulo Costa e alguns professores também da Faculdade de Farmácia. Esse trabalho permitiu a nós respirar e colocar raízes, ter nutrientes para crescer e aí absorver estudantes. A minha contribuição para o programa de pós-graduação de farmacologia, com o formato que ele veio a assumir depois dessa grande reformulação que foi no final dos anos 90, foi desde o meu ingresso, porque foi a época em que nós estávamos fazendo o projeto que foi submetido à CAPES. Quando veio a avaliação no final de 2002, referente a 2001, foi desastrosa, uma avaliação muito ruim. A CAPES basicamente não gostou de nada do curso. Então, fez uma avaliação ruim de corpo docente, de produção científica, de tudo. E recomendou a suspensão do ingresso de alunos. Uma grande surpresa, foi muito contra a nossa expectativa, porque, na verdade, a gente estava ali acompanhando as estatísticas do curso e as coisas pareciam que estavam melhorando, ainda mais com essa grande novidade do doutorado. Tinham poucos laboratórios aqui, mas estavam formando gente de boa qualidade. Só que completava o mestrado, depois tinha que procurar o doutorado em outro curso. E com isso, a produção científica acabava que não se fechava o ciclo dentro do mestrado, o curso com isso era prejudicado na sua avaliação, porque os alunos que vinham do mestrado em farmacologia, no final iam fazer doutorado em outro curso e acabavam que publicando um trabalho de anos em outro curso e não acreditando para a farmacologia. Então foi durante essa época que a gente buscou atrair novos orientadores, inclusive de fora da UFRJ. Então, na nossa gestão, a gente trabalhou muito para ver se atraía pesquisadores de farmacologia da UF, da UERJ, do Instituto Oswaldo Cruz. E, em alguns casos, a gente teve um grande sucesso. Por exemplo, os professores Marco Aurélio Martins e Patrícia Machado Rodrigues e Silva foram nessa época que começaram a orientar no nosso programa e, eventualmente, se tornaram orientadores permanentes, né, do grupo. Essa aproximação com a UFRJ e o programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal começou logo depois do meu retorno do pós-doutoramento no Imperial College, em Londres. Nós decidimos que o laboratório ia fazer uma ênfase no desenvolvimento de novas terapias para o tratamento de doenças respiratórias e tem sido bastante frutífera essa interação. Era justamente isso que a gente imaginava. Os nossos alunos, né, eles fazem a parte teórica no programa, lá no fundão,
e fazem a parte experimental de bancada nos nossos laboratórios, com os projetos nossos. Essa que é a grande colaboração. É bastante interessante esse aspecto do programa, né, de contar com orientadores que são de fora da FRJ, como aqui da Fiocruz, por exemplo, porque os alunos podem vivenciar um ambiente um pouco diferente da universidade, onde a gente está aqui numa instituição bastante ampla, né, que faz, além da pesquisa, atua em diversos campos na área de saúde, né? E os alunos, podendo frequentar aqui um pouco da Fiocruz, eles crescem bastante porque vivenciam também esse ambiente que é mais próximo com a ponta do sistema, né? Que é, enfim, a participação no Sistema Único de Saúde, né? Do qual a Fiocruz faz parte, né? A preocupação grande da gente é poder translacionar aquilo que a gente faz na bancada, fazer chegar até o paciente. E isso não é um desafio trivial, né? No caso das doenças respiratórias, o interesse é muito grande. Milhões de pessoas são afetadas, são doenças que ainda carecem de tratamento adequado. E a gente tem conseguido aqui no Laboratório de Inflamação, em colaboração com os colegas da UFRJ, identificar substâncias promissoras, novos compostos sintéticos com potencial para efetivamente controlar doenças como a asma de difícil tratamento, a doença pulmonar obstrutiva crônica e a silicose. Não se falava ainda, por exemplo, em mudança de nome do curso até o final da minha gestão. Isso foi uma coisa que aconteceu logo em seguida, na gestão já do professor Takashi. Com o crescimento dos projetos de pesquisa conjuntos, né, o Programa Nacional de Núcleos de Excelência, o PRONEX, né, e o aumento da atração de alunos dos orientadores que atuavam mais na área de desenvolvimento de fármacos, de química medicinal. Ao longo desses 4 anos em que nós estivemos na coordenação, isso foi se solidificando, né? Mais alunos orientados por docentes ligados à área de química medicinal. Então isso foi crescendo, acho que foi um movimento natural que depois se consolidou com a mudança do nome do curso, né? O segundo período já veio mais tarde, em 2011, né? Foi 2009 a 2011, eu sucedi ao professor Takashi, que durante a gestão dele foi importante porque é lá que houve a mudança, né, do nome da pós-graduação, tendo em visto a colaboração cada vez mais intensa com o pessoal do LASBio, né, professor Eliezer, Mansur, a Lídia, e que já fazia parte da nossa pós-graduação, e houve então, durante o período do professor Takashi, a decisão de mudar o nome, né? Até propus farmacologia e química medicinal, né, de forma a poder acomodar melhor também os egressos da pós-graduação que atuava mais na parte de química medicinal. Isso surge depois de uma reunião aqui no Departamento de Farmacologia com o antigo presidente da CAPES, o Jorge Guimarães, que estava coordenando uma delegação de avaliação de programas de pós-graduação, e se comenta essa necessidade de que o programa deveria ter essa cara dupla. Então, de fato, em 2004 e 2005, nasce o primeiro programa com essa característica visando a descoberta de fármacos, conciliando a farmacologia e a química medicinal. Tendo dentro de sala de aula de pós-graduação uma mistura de alunos que tem uma vivência de química medicinal e de vivência de farmacologia, enriquece muito o debate, porque são visões diferentes, são vivências diferentes, e os professores também se beneficiam, porque a gente não só ensina como a gente aprende, né? Eu diria que foi uma época em que o programa encontrou a sua identidade. Naquele momento em que o programa ainda tinha um número de alunos que era relativamente pequeno, tinha uma avaliação na CAPES que era 4, era uma avaliação que vinha sendo positiva e sempre batendo na trave para subir. Eu acho que nesse cenário que eu destacaria, durante essa minha gestão, foi tentar catalisar nas pessoas a importância de todos abraçarem o programa, vestirem a camisa e
com base no esforço coletivo, na contribuição coletiva das pessoas, a gente superar as dificuldades que o programa apresentava para tentar levar o programa a um conceito maior. Na verdade, entre o primeiro e o segundo mandato, quando fechou-se o primeiro triênio ao qual eu estava à frente do nosso programa, o nosso programa foi avaliado com o conceito 5. Então, efetivamente, ele conquistou o que ele estava almejando há muito tempo atrás. O programa tinha mais ou menos, sei lá, 40 anos na época, um pouquinho menos, talvez, e nunca conseguiu dar esse salto para entrar no nível de excelência, né? A gente já está falando do programa entre os 5, 6 e 7 que são considerados programas de excelência pela classificação que a CAPES apresenta. Dar esse salto de qualidade em termos do conceito melhora a nossa política de captação de recursos, que são importantes para o programa fazer as suas ações, digamos assim, trazer membros para participar de bancas, trazer convidados do exterior, organizar eventos, e também a questão do patamar do número de bolsas, que permite que mais alunos se juntem ao nosso programa. E acho que a meta agora tem que ser obrigatoriamente buscar conceitos maiores, porque conforme o conceito do programa vai crescendo, obviamente vai crescendo todas essas facilidades que eu acabei de citar. Eu assumi início de 2015 e de lá para cá, nesses 4 anos, eu acho que eu posso dizer que foi um trabalho, foi bom, foi gratificante, mas foi muito árduo. Começamos a ter problemas de cortes indiscriminadamente de apoio à pós-graduação. Então, já no primeiro ano, a gente teve 75% de corte nas verbas anuais que vêm para a pós-graduação, que é a verba fundamental para a gente convidar pessoas para vir para a banca, para dar palestra, dar curso, palestrantes internacionais. Isso tudo a gente perdeu, porque 75% de corte, e a gente começou a ter cortes nas bolsas. É bastante complicado, porque os alunos precisam da bolsa, eles têm dedicação exclusiva. Meu nome é Manuel Oliveira, eu sou biólogo pela Universidade Federal da Paraíba, sou de João Pessoa, Paraíba. Agora eu faço mestrado no programa de Farmacologia e Química Medicinal aqui do ICB UFRJ. O UFRJ é uma universidade de referência, tanto em todas as áreas, mas principalmente na área de saúde. Tem um programa de Farmacologia e Química Medicinal que, além de ser uma referência na área, é pioneiro nessa interdisciplinaridade, juntando a parte da química, da síntese, do planejamento de fármacos. No Brasil, eu acho que é muito escasso. A maioria ou com a parte mais química ou com a parte mais de farmacologia, mas essa interdisciplinaridade é um pouco difícil de se achar. Eu escolhi sair da minha cidade, de Minas, de Juiz de Fora, pela oportunidade de trabalhar nos principais polos de pesquisa nessa área da química medicinal do Brasil. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro. Fiz a graduação em farmácia. Após a minha graduação, eu fui trabalhar, mas o meu objetivo de vida sempre foi a pesquisa, sempre foi a área que eu sempre gostei. Então, depois de 5 anos na área comercial, como farmacêutica, eu conheci a professora Luciene, que é responsável por esse laboratório. Vim até aqui, conheci a linha de pesquisa, me apaixonei. Eu me graduei na Universidade Federal de Ouro Preto e vim fazer o meu mestrado e o meu doutorado aqui no programa de farmacologia. A farmacologia, para quem se forma em farmácia, é uma área muito atrativa. Os farmacêuticos, em geral, os olhinhos brilham com a farmacologia. A minha seleção para me candidatar a uma vaga de mestrado aqui no programa de farmacologia foi por ser um programa que tem uma variedade grande de áreas. Esse leque de oportunidades é o que chama mais a atenção do aluno na hora de procurar um laboratório para se filiar, para começar uma pesquisa. Uma maneira que a gente tem de tentar mostrar para a população que o que a gente faz aqui é importante é divulgar a ciência, divulgar a pesquisa, levar para fora das
paredes do universo acadêmico, o que a gente está fazendo? Tentar converter o que a gente faz aqui, e a linguagem não é muito fácil, para uma linguagem popular. Eu vou com os alunos da pós-graduação em escola pública e a gente escolhe um tema de comum acordo com a direção do colégio. A gente começa com as crianças e isso vai chegar no ouvido dos pais. As linhas de pesquisas no nosso programa têm como objeto de trabalho o fármaco, então a gente procura, desde o início, associar conhecimentos de farmacologia e química medicinal voltado a projetos de descoberta de novos medicamentos para áreas temáticas. O laboratório tem como linha de pesquisa o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o tratamento de doenças cardíacas. Então, o nosso objetivo é tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes e para isso a gente usa substâncias que a gente trabalha muito em colaboração com outros laboratórios de síntese, né? E a partir de síntese de novas substâncias a gente faz os testes nos animais. E um desses testes é a avaliação de eletrocardiograma e de pressão arterial dos animais para avaliar se o fármaco em si, a substância em si, se ela tem um potencial vasodilatador, se ela vai ter uma ação cardíaca benéfica. As linhas de pesquisa que eu coordeno no laboratório são linhas de pesquisa relativas a sódio potássio TPase na pressão arterial, então no controle da pressão arterial. Então essa enzima ela é bastante importante no processo de elevação da pressão arterial, na hipertensão arterial. Então também se vislumbra substâncias que possam agir sobre essa enzima, sobre esse transportador e reduzir talvez a pressão arterial, controlar a pressão arterial. A minha linha de pesquisa envolve, é focada principalmente nas doenças negligenciadas. Mais recentemente, o enfoque vem sendo dado para a leishmaniose, focando em algumas enzimas específicas, né, do parasito. Então, a nossa intenção é buscar eliminar, né, matar o parasita através da inibição de algumas enzimas e assim evitar, né, a doença. A nossa linha de pesquisa, ela versa sobre o estudo de fatores de risco e proposição de novas estratégias para o tratamento de doenças psiquiátricas, especialmente esquizofrenia e depressão. Para responder essas perguntas, a gente faz uso de modelos animais, onde a gente então tenta estudar fatores de risco que a gente sabe que já foram associados ao desenvolvimento desses transtornos e ver quais as consequências desses fatores nos animais, tentando dessa forma então contribuir para o entendimento desses transtornos, dessas doenças psiquiátricas. Aqui no Laboratório de Farmacologia Renal, a gente estuda as doenças que acometem o rim. Então a gente tem estudado uma enzima muito nova que é chamada proteína sinase induzida por sal. Quando a pessoa ingere muito sal, essa enzima fica com a atividade dela aumentada e essa atividade pode estar relacionada com mecanismos de lesão renal. Então o paciente vai progredindo para uma queda da função renal ao longo prazo. A gente está estudando um fármaco específico que inibe essa enzima e a gente está vendo que o paciente tem uma diminuição, uma atenuação da hipertensão e melhora da função renal. Nós formamos alunos que nuclearam linhas de pesquisas relevantes em diferentes estados da federação. No caso especificamente do PPGF-QM, nós temos egressos que hoje são professores em universidades públicas federais e estaduais, mas obviamente que nos últimos anos a gente tem percebido que essa nucleação ela tem ganho um impacto de dificuldade que está diretamente relacionada à situação econômica atual.
Nós temos egressos que, obviamente, foram absorvidos pelo setor empresarial, mas esse número ainda é mínimo e, obviamente, que nós identificamos e entendemos que a nossa formação, ela permite que o egresso seja absorvido pelo setor empresarial farmacêutico, mas esse setor precisa querer contratar, precisa querer realmente investir em ciência e tecnologia e inovação. Eu defendi o mestrado em 99, né, em outubro de 99, e eu esperei quase um ano para fazer o doutorado, porque ainda não tinha o curso, ainda não estava aberto, ainda estava na perspectiva de abrir. O meu prazo de defesa era até agosto de 2004. Só que a gente abriu o edital da UF para professor. Então a gente sentou, conversou, vamos adiantar essa defesa porque é uma oportunidade de concurso. Então então vamos adiantar a defesa. E assim a gente fez. Eu defendi no dia 27, no próprio dia 27 eu saí com a ata, eu me lembro que o professor Nilton assinou a ata, falou, toma, boa sorte, vai lá. Fui aprovada, era uma vaga só, eram 5 candidatos de início, eu fui aprovada em primeiro lugar, ingressei em novembro de 2004. Foi o primeiro concurso que eu fiz e consegui ser aprovada. Então, hoje eu sou professora associada 4 da UF. Eu tento dividir a minha carga horária entre as aulas da graduação, claro, né? E os programas de pós-graduação com orientação dos alunos, tanto a nível lato quanto a nível estrito sensu. Hoje eu sou professora associada 1, né, do Instituto de Ciências Biomédicas e sou orientadora plena do programa do PPG-FQM. É um grande prazer, né, eu poder interagir com os que foram meus professores na época, hoje são meus colegas, né? E na verdade são grandes parceiros, né? Mas mesmo enquanto aluna, a relação sempre foi de muita parceria, tanto os professores do programa quanto os meus orientadores e supervisores. E é hoje o que eu tento fazer com os meus alunos, né? Manter uma relação de parceria, eu aprendo muito com eles, eu espero também que eles aprendam comigo. E a gente forma, na verdade, um time. Eu ocupo o cargo de diretora científica aqui no Instituto Vital Brasil. Estou aqui desde janeiro, né, desse ano. Muito feliz essa coincidência de poder estar ocupando esse cargo de diretora científica no ano em que o Instituto Vital Brasil comemora o seu centenário. O curso de farmacologia sempre foi um curso muito sério, dado de forma muito profissional, né, com todo o seu rito, com toda a sua rigidez, né, mas que eu considero como muito importante, porque isso me fez encarar de forma muito séria e profissional todos os desafios que eu tive na minha vida. Atualmente estou trabalhando na modalidade de pós-doc para a Eurofarma, num projeto que está inserido no convênio no termo de cooperação científica que foi assinado pela Eurofarma e o INCT Inofar, com sede no Lágio. O Lágio está inserido no programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal. Nesse sentido, todo o time Eurofarma, todas as pessoas que trabalham, digamos, nesta parte de inovação, todas elas possuem doutorado, né? Então, o título é, digamos, fundamental para isso. Porém, ainda mais importante, eu acho, foi a formação e a experiência obtida durante os anos no programa de pós-graduação, fazendo a pós-graduação em farmacologia e química medicinal. Tudo que o programa me ensinou foi uma escola de raciocínio, um aprendizado onde eu aprendi a responder certas perguntas, demandas, buscando bases em artigos científicos, e hoje eu trago esse conhecimento que eu tenho, não só de farmacologia, mas todo o conhecimento de química medicinal, os agregados que a gente consegue com os outros professores daquele programa, para a resolução no caso de patente. Então o programa ele é muito bom porque ele cria essa escola de raciocínio, você tem um questionamento sempre a ser feito para responder, e isso te impulsiona a buscar uma resposta. Então é bem análogo ao que a gente faz aqui. O dia a dia do examinador de patentes é ler um pedido que basicamente são moléculas novas, e aqui entra muito de química orgânica, muito de química medicinal, e ver a aplicação dessa molécula, e entra bastante coisa de farmacologia. Tudo que eu trouxe em termos de conhecimentos técnicos eu consigo aplicar hoje no dia a dia, e é bastante crítico para a decisão do que a gente faz. Acho que é uma formação bastante sólida, tanto na questão de química medicinal quanto em farmacologia. Ela é importante para as decisões que a gente toma na NPI.
No INPI, na área FIM, principalmente na área de patentes, né, pelo menos uns 10 deles são oriundos do programa, fizeram mestrado, porque todos os pesquisadores, para entrarem no INPI, precisam ter mestrado. E o que a gente faz aqui é ensino, pesquisa em propriedade industrial, é entender melhor o que acontece, né, com a propriedade industrial, e a minha área é a área farmacêutica, que é uma das áreas mais importantes em termos de propriedade industrial no país, né. Ser especialista sênior do INPI dependeu muito de eu ter esse mestrado em farmacologia. O lado positivo é a gente ter a recompensa de ver os alunos entrando, amadurecendo ao longo dos 2 anos de mestrado ou 4 anos de doutorado. Esse período, né, de pós-graduação é um período muito rico, né? Aprendi muito, tive mestres muito importantes para mim, né? Lá no laboratório a gente tinha um grupo bastante coeso, sabe? Assim, eu relembro assim, das amizades que ficaram, os journals que nós fazíamos no laboratório, né? Que eram no momento em que a gente apresentava nossos dados para os professores. E isso foi muito engrandecedor assim, para a nossa formação, entendeu? Para o nosso conhecimento. A principal recordação que tenho é a proximidade dos professores. Se eu saísse de uma porta e encontrasse outro professor, ele estava sempre ávido a tentar te ajudar com alguma coisa. Existia um espírito de colaboração muito bom. O nosso grupo, ele tem, ao longo dos anos, nós orientamos mais de 50 alunos de mestrado e de doutorado. Além dos artigos científicos, nós também tivemos pedidos de depósitos de patente, licenciamento de um produto em particular. E o retorno, então, da sociedade se daria através disso, da busca de novas alternativas terapêuticas, além também de contribuir para a literatura científica nacional e internacional, né, na medida que a gente gera conhecimento sobre essas doenças. E a gente fica sempre preocupado com o que está acontecendo depois que você sai de lá. Mas o que eu posso dizer para você é que o pessoal que ficou no meu lugar, os coordenadores que me sucederam, fizeram um trabalho melhor que o meu. Eles ampliaram o potencial do curso, projetaram o curso ao nível Brasil e exterior. Eu fico muito satisfeito com o carinho com que o pessoal trabalhou esse curso. Começou quase que do nada, que hoje é de nível internacional.